da vida dos irmãos que fazem presente aqui nesse momento. Quero deixar agradecer a presença do nosso ilustre visitante, irmão Abides, que parece que já não é mais visitante. Para quem não sabe, é o pai da Alessandra, e se encontra conosco nessa oportunidade. Como eu disse de início, quem vai estar à frente na classe é a irmã Alessandra. Creio que toda a classe estudou, e nós vamos apenas aqui compartilhar com os irmãos aquilo que os irmãos já estudaram, né? Nós só vamos aqui realmente compartilhar com os irmãos conteúdos daquilo que nós já aprendemos, não é verdade? Nós vamos estar orando nesse momento e vamos estar passando a oportunidade para a nossa querida esposa, irmã Alessandra. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Que somos treinados de poder estar aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas vidas aqui presentes, pelos nossos irmãos que fazemos parte desta igreja. Que o Senhor a cada dia possa fortalecer cada vez mais a nossa fé em ti, Senhor. E que possamos a cada dia ter prazer em estar aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. E te pedimos nesse momento, em favor da lição que vamos estudar, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, e é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou menos nervosa, mas ainda estou nervosa. Essa história de que nas outras vezes não fica mais nervoso, não procede, não. Cada vez é a primeira vez. Bem, eu gostaria de estar agradecendo à igreja pela confiança que os irmãos têm depositado em nós. Agradecer ao pastor Marcos, né, que tem aberto as portas e tem confiado em nós para estar fazendo um trabalho aqui junto com a igreja. Na lição de hoje, né, nós estamos estudando o livro, né, de Apocalipse, na nossa EBD, e a lição de hoje é a lição de número 2, que vai falar sobre a igreja de Éfeso. Na lição passada já houve uma introdução, né, ao livro de Apocalipse. Né, o livro de Apocalipse é uma revelação que o Senhor Jesus deu ao apóstolo João quando ele estava exilado na ilha de Patmos. E dentre as revelações que o apóstolo João recebeu do Senhor Jesus, ele recebeu cartas para as igrejas da Ásia. Essas igrejas da Ásia, né, elas ficavam onde hoje é a atual Turquia. E hoje só existem lá as ruínas dessas igrejas, né? As igrejas não existem mais. Mas enquanto estava ali na ilha de Patmos, né, preso, porque a ilha de Patmos era uma prisão, o apóstolo João estava exilado. Foi o único dos apóstolos, né, dos discípulos de Jesus que morreu de morte natural, todos os outros foram martirizados. O apóstolo João, ele morreu de morte natural, né, porque o Senhor Jesus tinha um plano na vida dele. E o apóstolo João, ele recebeu ali 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos estar estudando a carta que ele entregou à igreja de Éfeso. O texto base da nossa lição se encontra em Apocalipse 2, dos versículos 1 ao 7, que nós vamos estar lendo neste momento. Que fala o seguinte, o título, na minha Bíblia, Cartas às 7 igrejas da Ásia, primeira carta à igreja de Éfeso. E diz assim no seu versículo 1: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso:
Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esta foi a carta que o Senhor Jesus entregou ao apóstolo João para que ele entregasse à igreja de Éfeso. Eu anotei algumas curiosidades, enquanto eu estava estudando, a respeito da igreja de Éfeso. O título da nossa lição fala: A Igreja que Deixou de Amar. A igreja de Éfeso, no caso, a carta foi para a igreja de Éfeso lá no 1º século, logo após a morte, a ascensão de Jesus no 1º século, a igreja de Éfeso se localizava ali na Ásia Menor. Essa cidade de Éfeso, como eu já falei, ela se localizava onde hoje é a atual Turquia. As ruínas da igreja ainda estão lá. A cidade de Éfeso era uma das maiores, mais importantes e influentes ali daquela época, por causa da localização do seu porto, que facilitava o comércio daquela época. Ele era um grande centro comercial e religioso. Religioso devido ao templo da deusa Diana, que é equivalente à deusa Artemis, a deusa grega Artemis. Então, por causa desse templo, obrigada, irmã. O centro religioso ali, Aliás, todo o comércio, ele se centralizava ali em torno do templo da deusa Diana, Eram vendidas imagens, da deusa, como hoje em dia, em alguns centros, dentro do nosso país, tem alguns estados, algumas cidades, onde o comércio gira em torno de alguma religião. Vende-se ali as lembrancinhas, centro de turismo. Éfeso, mais ou menos a mesma coisa naquela época. A igreja de Éfeso, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, que esteve na cidade durante 3 anos ali evangelizando aquele povo. E isso gerou um caos ali, irmãos? Porque o apóstolo Paulo pregava e as pessoas se convertiam. Com isso, o comércio, vamos dizer assim, dos souvenirs da deusa Diana foi decaindo, porque se as pessoas se convertiam, não iam mais adorar a deusa, não iam mais comprar os seus souvenirs, Então, com isso, o comércio foi decaindo. E as práticas de ocultismo também foi perdendo a credibilidade. Então, o comércio naquela época, ali em Éfeso, era basicamente religioso, por causa da deusa Diana, e também sexual. Por quê? Porque a promiscuidade era estimulada ali naquela religião, naquela seita, Hoje em dia não é diferente, A promiscuidade está aí imperando e as pessoas achando que isso é normal, Aí, se a gente for comparar, aquela época como hoje em dia, a gente vai ver que as coisas não mudaram muito, Eu costumo dizer que muda as épocas, mudam as pessoas, mas a história se repete. Então, as práticas de ocultismo ali também
começou a entrar em descrédito, né? Isso está registrado lá em Atos 19, depois os irmãos podem ler, que está lá registrado, né? Que com a pregação do apóstolo Paulo, essas práticas começaram a ser, a decair, né? Entrar em declínio, ficar desacreditados. A localização de Éfeso favoreceu muito a expansão do evangelho ali na Ásia. Por quê? Porque, como eu falei, o porto, ele servia, né, um ponto estratégico para o comércio, então a estratégia do apóstolo Paulo e de outros que ele colocou ali também para dirigir a igreja, utilizava-se dessa localização privilegiada do porto para poder expandir o evangelho para toda a Ásia. João, ele recebeu as revelações do Apocalipse, como eu falei, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, mas enquanto ele esteve liderando a igreja de Éfeso, ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta de João, quando ele estava ali liderando a igreja de Éfeso. Então, assim, a igreja de Éfeso foi uma igreja privilegiada, né? Primeiro o apóstolo Paulo e o apóstolo João, né, líderes assim, top, para dirigir a igreja. Na carta de Éfeso, nós vamos ver aqui, logo no versículo 1, né, do capítulo 2, que Jesus, ele elogia a igreja de Éfeso. Ele elogia porque a igreja era perseverante, era uma igreja atuante, era uma igreja que zelava pela doutrina dos apóstolos. Então, era uma igreja que trabalhava em prol da disseminação do evangelho, né? Eles estavam atuantes, eles estavam trabalhando ali em prol de que o reino de Deus pudesse vir a crescer naquela região. Nós vamos ver no decorrer do nosso estudo que a carta de Éfeso não era só para Éfeso. A carta de Éfeso serve para nós hoje. Aliás, como toda a Bíblia, ela serve para nós hoje de parâmetro, de regras, né, de fé e de prática para nós hoje. E se a gente quer andar na contramão do mundo, a gente tem que seguir a palavra de Deus. Irmãos, eu estou aqui falando, mas se os irmãos tiverem alguma coisa para comentar, para acrescentar, pode falar, tá? Pode levantar a mão que a gente dá oportunidade. Eu não estou aqui para falar sozinha, não. Eu quero aprender com os irmãos também, né? Que todos nós estudamos, então a gente é uma troca de informações, né? De aprendizado. Então, qualquer coisa, os irmãos levantem a mão e pode fazer comentários também, tá bom? Então, a carta de Éfeso é para todas as igrejas, independente de época e de localização, e é para nós hoje, né? Nós temos que aprender a ler a palavra de Deus e aplicar na nossa vida aquilo que nós aprendemos, não é verdade? Então, o Senhor Jesus, ele faz ali elogios à igreja de Éfeso, né? Que era uma igreja atuante, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja evangelística, missionária, né? Porque a partir dela várias outras regiões foram evangelizadas. Que nós possamos pegar este exemplo, o exemplo do trabalho. Porém, o Senhor critica a igreja porque a igreja abandonou o primeiro amor. Ou seja, a igreja estava fazendo a obra, a igreja estava trabalhando, a igreja estava evangelizando, mas não tinha amor, né? Estava fazendo mecanicamente, né? Quantas das vezes a gente não faz as coisas no automático, né? A gente vai fazendo, mas não está se dando conta do que está fazendo, não tem amor, não tem, né, apreço por aquilo que está fazendo, não, né? A gente vai fazendo, vamos fazer por hábito, por costume, e deixa o amor de lado, né? Quantas das vezes nós fazemos isso? E para o Senhor isso não tem, assim, validade. Se não tiver amor, não tem validade. É como lá em 1 Coríntios 13, vamos ler sobre a suprema excelência do amor. Aqui em 1 Coríntios 13 fala
que se nós não tivermos amor, nada daquilo que a gente faz tem valor. Porque o Senhor que procura verdadeiros adoradores, Ele quer pessoas que coloquem o coração naquilo que está fazendo, né? Então, se nós vamos trabalhar na obra do Senhor, nós temos que fazer com apreço, com amor, com dedicação. Vamos ler 1 Coríntios 13, para nós aprendermos um pouquinho mais sobre o amor, né? Eu, particularmente, não tenho visto há muito tempo falar, né, pregar, ensinar sobre o amor, sobre 1 Coríntios 13. Às vezes a gente não vê nem as pessoas lerem esse capítulo na igreja, né? Não sei se o amor está tão desacreditado que as pessoas já não querem mais nem falar nele, né? Então vamos ler. 1 Coríntios 13 fala sobre a suprema excelência do amor. E aí fala assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, irmãos, nós vamos ver no decorrer do estudo que a igreja de Éfeso, ela era perseverante, ela tinha fé, mesmo em meio às perseguições, ela não abandonou a sua fé, mas abandonou o amor. E a fé e as obras e o trabalho sem amor, para Deus não tem importância nenhuma, né? Ele quer adoração, Ele quer amor. Ele nos ama tanto que deu seu Filho para morrer por nós. Ele requer de nós também amor, amor uns pelos outros. Quantas das vezes, né? Nós vemos que nem entre a comunidade cristã existe amor, existe tantas críticas, né? Todo mundo criticando todo mundo, mas o amor, onde está? Né? A irmã Jusilene até falou na quarta-feira que até entre a família esse amor está esfriando, né? Ou já esfriou, porque as pessoas não têm mais paciência uns com os outros dentro de casa, que dirá dentro da igreja ou lá fora, porque o mundo precisa ver em nós esse amor, né? E quantas das vezes a gente tem deixado de lado, a gente não tem demonstrado esse amor pelas almas que estão lá fora, que estão perdidas, que estão precisando do amor de Cristo, não é verdade? Então, a nossa lição hoje vai falar basicamente sobre isso. No capítulo 2, no versículo 1, a carta é endereçada ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja, irmãos?
O anjo da igreja é o líder da igreja, né? O pastor da igreja. Então, o Senhor Jesus se dirige ao anjo da igreja, se dirige ao pastor, ao líder da igreja. Por quê? Porque Jesus é soberano. Ele lidera o pastor, é ele quem inspira, é ele quem dirige, né? Quem dá a direção ao líder da igreja para estar comandando a igreja, para estar direcionando a igreja no caminho correto. Então, o Senhor é soberano, ele governa esses líderes das igrejas. O Senhor não perde o controle de nada. O Senhor tem o controle de todas as coisas, de todas as pessoas. Ele vê, ele observa tudo aquilo que acontece dentro das igrejas e dentro dos nossos corações. Porque às vezes a gente está com uma capa de que somos muito, né? Fazemos e acontecemos dentro da igreja. Aí, às vezes, a pessoa de fora olha, aquele irmão é uma bênção, trabalha na igreja incansavelmente, mas e o amor? Será que ele tem o amor? Será que ele está fazendo tudo que ele está fazendo com amor? Ou ele está fazendo só de aparência? Muitas das vezes estamos fazendo só de aparência, né? Para mostrar para os irmãos que nós fazemos. Mas está agradando ao Senhor? Nós temos que ter a ciência de que tudo aquilo que nós fizermos na obra do Senhor, tudo aquilo que nós fizermos na casa do Senhor, é para o Senhor, não é para mostrar para os irmãos e nem é para me engrandecer e me envaidecer, né? Porque se eu estou fazendo para me envaidecer, o Senhor não está se agradando. O Senhor se agrada de um coração sincero, que a pessoa às vezes faz na sua simplicidade. Aí muitas das vezes a gente olha e julga, nossa, aquele irmão não tem capacidade para fazer, mas o irmão está ali com o coração voltado para o Senhor, está fazendo com amor. Na simplicidade dele, ele está fazendo com amor. Então, ele está agradando ao Senhor. Muitas das vezes não está agradando a mim, ao meu olhar, ao meu crivo, mas está agradando ao Senhor. Por quê? Porque ele está simples, ele está com humildade, falando do amor de Deus. Ele está fazendo com amor aquilo a que ele se propôs fazer. Que nós tenhamos a humildade de fazer para o Senhor com amor, com coração sincero. Por mais simples que seja, de repente passar uma vassoura no chão da igreja vale mais do que estar no púlpito pregando uma mensagem linda, né, que deixa o povo impactado, mas não está sendo feito com amor. Nós temos que entender, irmãos, que quando nós estamos falando da palavra do Senhor, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem vai tocar no coração de quem está ouvindo não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo de Deus que vai tocar no coração de quem está ouvindo. A obra quem faz é Ele, eu sou apenas um instrumento de Deus para falar, né? Para levar a palavra do Senhor, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, não sou eu, não é o pastor, não é o missionário, não é ninguém que esteja falando. Quem está falando é apenas um instrumento. E o Senhor usa quem Ele quer. Às vezes a pessoa não está de acordo com o Senhor, mas a palavra do Senhor que é quem convence o homem. Não somos nós que falamos, né? Então nós temos que ter a humildade de reconhecer isso e sermos humildes, sermos amorosos naquilo que fazemos. Temos que ter fé, temos que ter perseverança, temos que ter, né, como a igreja de Éfeso tinha, era perseverante, era fervorosa, era diligente no seu trabalho, mas não tinha amor, né? E o Senhor reprova a falta de amor em nós, o Senhor reprova. Então, nada foge ao controle do Senhor. No versículo 2, no versículo 3 e no versículo 6, o Senhor faz os elogios à igreja de Éfeso, né? Ele faz os elogios, ele elogia a igreja pela sua diligência, ele elogia a igreja pelo trabalho árduo, pela resistência em meio à perseguição, porque eles eram perseguidos, né? Uma vez que eles estavam atrapalhando ali o comércio da deusa Diana, né? Porque aquela comunidade vivia do comércio relacionado ao templo da deusa. E conforme o evangelho foi crescendo ali, e esse comércio foi sendo atrapalhado
pela disseminação do evangelho. Então, eles começaram a sofrer perseguição religiosa, né? Mas mesmo em meio à perseguição religiosa, eles continuaram atuantes, eles continuaram trabalhando, eles continuaram levando a palavra do Senhor. Mas, naquele caso, sem amor. Não adianta, né, irmãos? Hoje nós vemos perseguições, né? Naqueles países ali da Ásia mesmo, nós temos, né, perseguição. Na Turquia, o evangelho não é bem visto, né? Não entra, né? É difícil entrar, mas muitos missionários estão nessas regiões fazendo a obra do Senhor, estão sofrendo perseguições, estão sendo martirizados. Aí nós aqui pensamos assim, o que nós temos feito? Nós aqui temos uma liberdade, estão tentando caçar a nossa liberdade, mas nós ainda temos liberdade de falar, né, de falar do amor de Deus, de publicamente declarar que somos cristãos. Mas lá nessa região da Ásia ali, não se pode falar abertamente, né? Não se pode andar assim com símbolos, com camisas escritas, falando de Jesus. Nós aqui temos essa liberdade, né? Usamos as camisas da Junta de Missões com textos bíblicos, usamos as camisas dos congressos, né? Livremente. Lá não há essa liberdade, né? Então é um caso a nós pensarmos, né? Lá eles não têm liberdade, mas os missionários estão lá fazendo com amor. E nós que estamos aqui, que temos liberdade, por que não fazemos o mesmo? Muitas das vezes deixamos a desejar e não fazemos aquilo que precisamos fazer, cumprir o ID de Jesus. Éfeso, como eu já disse, era uma igreja atuante, mas o Senhor vê o coração, Ele vê a intenção por trás das obras. Como eu falei, estamos pregando, mas qual é a nossa intenção quando estamos pregando? Estamos falando bonito, né? Estamos no púlpito da igreja, grandes congressos, né? Porque tem igrejas grandes que lotam, né? Muita gente vai para assistir ao pregador tal. Mas qual é a intenção do pregador tal quando ele está ali pregando? É realmente a glória do Senhor? É para a glória do Senhor? Ou ele está ali só para aparecer, o status? Né? Porque hoje em dia nós vemos, é realidade, a gente não pode fechar os olhos para isso, que muitas das vezes ser crente virou status. Eles estão ali para adorar? Muitos não. Muitos estão ali para aparecer, né? Vende ingresso caro, né? Estão enriquecendo. Mas e a glória do Senhor, aonde fica? E muita gente compra, né, ingresso e vai assistir um point, né? Vamos lá se divertir, muito mais do que adorar, do que louvar o Senhor. Então nós temos que ser cuidadosos com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós achamos assim, está sendo uma bênção, é para a glória do Senhor, e às vezes não é. Às vezes a pessoa está ali só para se promover. O ativismo não substitui a intimidade. Fazer muito para Deus não significa que estamos perto dele. Ou seja, nós estarmos fazendo, eu vou fazer, vou pregar, eu vou cantar, eu vou orar, eu vou no evangelismo, e faz um monte de atividades dentro da igreja, mas às vezes o coração não está perto do Senhor, né? Está longe do Senhor. Éfeso também tinha repulsa pelos que praticavam o mal e reprovavam os falsos apóstolos. Como os crentes de Bereia, o que eles faziam? Os apóstolos pregavam e eles iam para a palavra ver se o que os apóstolos estavam falando tinha a ver, se estava correto. E hoje em dia, será que nós estamos fazendo o mesmo? Quando ouvimos alguém falar da palavra de Deus, nós vamos para a palavra de Deus para ver se o que a pessoa está falando está na palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente está só absorvendo o que estão falando para nós.
mas não estamos buscando na palavra a confirmação daquilo que está sendo dito a nós. E a palavra de Deus é para ser manuseada, a Bíblia é para nós manusearmos, é para nós estarmos buscando e estarmos provando se quem está falando da parte de Deus ou está falando fábulas da sua própria cabeça. Só um comentáriozinho, sendo dito, a gente vê aí, por exemplo, claramente o exemplo dos crentes de Bereia, em Atos 17. Eles buscavam na palavra de Deus saber se o que os apóstolos, imagina, os apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, e buscar saber se o que eles estão falando é realmente correto, é realmente da parte de Deus. Nós temos que ter esse cuidado hoje em dia também, de irmos buscar a verdade, né? Não apenas aceitar o que estão falando para nós, porque muitas das vezes o que estão falando é palha, né? Nós temos que buscar o alimento verdadeiro, o alimento que vai nos fortalecer espiritualmente. Então, os crentes de Éfeso, assim como os crentes de Bereia, tinham esse discernimento, tá? Porque o apóstolo Paulo fala que o melhor dom que nós devemos buscar é o dom do discernimento. Muitas das vezes a gente busca o dom de profecia, dom de visão, dom de pregação, mas o dom do discernimento nós não buscamos. E é o dom mais importante, que é justamente para nós entendermos se o que está chegando até nós é alimento saudável ou não, ou é heresia, como a irmã Elaine disse, né? Então nós temos que ter esse cuidado e temos que buscar esses dons. A igreja de Éfeso, ela também rejeitava os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram uma seita que encorajava a idolatria e o pecado sexual. Eles queriam colocar isso dentro das igrejas. Hoje em dia nós vemos assim, não tem nada a ver, né? Eu posso andar assim porque não tem nada a ver. O não tem nada a ver está entrando dentro das igrejas. E isso é pecado. Porque nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e de prática. A Bíblia nos dá a diretriz de tudo aquilo que nós precisamos fazer. E aí nós pegamos, às vezes, uma prática que a gente olha assim e aparentemente não tem nada a ver, entre aspas, né? Mas que não é do agrado do Senhor. E muitas das vezes está sendo trazido para dentro da igreja. Os sincretismos religiosos, vamos por assim, né? Alguma prática que se traz para dentro da igreja e porque está sendo feito dentro da igreja, as pessoas aceitam como coisas normais. Mas isso está agradando a Deus? Nós pegarmos práticas que não convém e trazer para dentro da igreja. Nós vemos muito isso com músicas, né? Pega-se música, coloca uma letra cristã, né? E diz que é para adoração de Deus. Mas se a música foi criada no mundo, por mais que se coloque uma letra que seja bíblica, não foi criada para adoração a Deus. Então nós temos que ter cuidado com isso. E a igreja de Éfeso, ela tinha cuidado com isso, ela não aceitava os nicolaítas. Os nicolaítas, nós vamos ver na Bíblia que eles são citados 2 vezes apenas, e apenas no Novo Testamento. Na igreja, na carta a Éfeso e na carta a Pérgamo. Sendo que Éfeso rejeitava os nicolaítas. Já Pérgamo, ela acolhia os nicolaítas e o Senhor recriminava Pérgamo por causa disso. Mas isso nós vamos estudar como formos estudar a igreja de Pérgamo. Então é só para os irmãos verem a diferença. Pérgamo acolhia, mas os éfesos tinham o discernimento e rejeitavam as obras dos nicolaítas. Em Apocalipse 2, versículo 4 e 5, o Senhor adverte a igreja de Éfeso por terem abandonado o primeiro amor. Ele exorta a igreja a se arrepender e a voltar ao primeiro amor, a voltar a praticar as primeiras obras.
Ele adverte que se a igreja não voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, ele irá remover o castiçal da igreja. O que é o castiçal da igreja? Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que ser sal e temos que ser luz. Esse sal e essa luz nós temos quando buscamos a presença do Senhor. A presença do Senhor nas nossas vidas faz de nós sal e luz para o mundo. Né? Nós refletimos a luz do Senhor quando estamos no mundo, quando nós temos a presença do Senhor em nós. Se não temos amor, não temos luz para demonstrar ao mundo, não temos luz para iluminar e para mostrar ao mundo que somos diferentes, que temos a presença do Senhor, que nós temos, né, algo a oferecer a eles, né? Porque a presença do Senhor em nós é algo que nós temos que expandir, nós temos que oferecer ao mundo. Se nós temos, nós não temos que... E é uma coisa boa, nós não temos que reter só para nós temos que oferecer a quem está próximo a nós. Então a igreja ela não tinha mais isso. E o Senhor estava alertando a igreja, voltem ao primeiro amor, voltem a fazer com amor, voltem às primeiras obras. Porque as primeiras obras eram feitas com amor. Quando as pessoas, né, nós nos convertemos, nós sentimos, né, aquele entusiasmo. Queremos falar, queremos estudar a palavra, queremos cantar, queremos estar na igreja todo dia. O dia que não tem culto, a gente fica triste porque não tem culto, o que a gente vai fazer? Mas aí, às vezes, a gente fica assim, vai deixando, né, o primeiro amor de lado. Tem culto hoje, mas hoje eu estou cansado, não vou na igreja hoje não. Não, tem aquele filme que vai passar na televisão, eu vou assistir, que se eu não assistir ele agora, quando é que vai passar de novo para eu assistir? Então, a igreja vai estar lá todo dia. Isso é deixar o primeiro amor. E muitas vezes a gente pensa assim, não é verdade? Falar, irmão Jonas? Muitas vezes está chovendo, ou está frio, ou ainda não digo. O último capítulo da novela, o frio, a chuva. A gente não pode ser hipócrita e dizer que isso não é realidade na nossa vida, porque irmãos, na vida de todos nós, né? Então, assim, o Senhor adverte a Éfeso, se vocês não voltarem ao primeiro amor, se vocês não voltarem às primeiras obras, fazer a obra com amor, eu vou remover o castiçal, ou seja, a minha presença, eu vou tirar a minha presença no meio de vocês. Por quê? Porque o Senhor, Ele está no meio de nós, Ele está no meio das igrejas, né? Não é só na nossa igreja, em todas as igrejas. Ele é soberano, Ele é onisciente e Ele vê o que acontece dentro das igrejas. Se não voltarmos ao primeiro amor, Ele te retira a sua presença de nós. E o que seria de nós, o que será de nós se o Senhor tirar a sua presença do meio de nós? Não é verdade? É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. Então, Ele faz essa advertência à igreja de Éfeso. Por quê? Porque é impossível, irmãos, fazer a obra do Senhor, servir a Deus e Ele não ser prioridade na nossa vida. O Senhor tem que ser prioridade em nossa vida em tudo aquilo que a gente faz, em tudo que nós fizermos, seja no nosso trabalho secular, seja no nosso trabalho na igreja, seja no nosso trabalho dentro da nossa casa, Ele tem que ser prioridade. O apóstolo Paulo fala, quer comais, quer façais, qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Então, as mínimas coisas que a gente fizer, a gente tem que olhar e falar, é para o Senhor, está agradando ao Senhor? Porque muitas das vezes a gente está fazendo coisas que não está agradando ao Senhor, que aos nossos olhos não tem nada a ver, mas não está agradando ao Senhor. E se não está agradando ao Senhor, nós corremos o risco dele tirar a presença dele das nossas vidas. Preservar a sã doutrina e praticar é fundamental para o progresso espiritual, mas se nós não agirmos com amor, não tem validade nenhuma, né? Então a gente vê assim, o amor é o foco principal da nossa vida, né? Nós temos que ter isso em mente, que o amor é o principal na nossa vida.
A marca de um verdadeiro cristão é o amor, e não o conhecimento teológico. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, 33, 34 e 35. Filhinhos, ainda pelo pouco que convosco, vós buscareis que, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podereis mais ir. Eu vos digo também agora, o novo que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, aqui no Evangelho de João, o Senhor Jesus está dizendo que o amor é um novo mandamento que ele estava deixando para a igreja, né? Que nós devemos amar uns aos outros, que nisso nós seremos conhecidos como os discípulos de Jesus, através do amor. Então, o amor é primordial na vida do cristão. O conhecimento teológico é importante, mas sem amor não vale de nada. Não nos acrescenta nada à nossa vida. O Senhor também faz à igreja de Éfeso uma advertência, né? E um chamamento. Lembra-te, pois, de onde caíste. Jesus alerta a igreja, lembra onde vocês caíram e voltem, né? E retornem. Ele faz um chamamento, ele oferece um caminho de restauração para aquela igreja. Não há restauração sem arrependimento, mas na exortação de Jesus, ele lembra 3 pontos, né, que o povo ali da igreja deve lembrar, deve se arrepender e deve voltar. E isso serve para nós hoje. Nós devemos lembrar aonde nós deixamos de amar os nossos irmãos, devemos nos arrepender de termos deixado o amor de lado e devemos voltar a amar, voltar a praticar as primeiras obras com amor. Devemos lembrar de onde caímos e recomeçar sempre. Todos os dias, né, nós devemos recomeçar. Né? Levantamos de manhã, vamos recomeçar. Porque se estivermos sempre recomeçando, o amor vai estar sempre presente. Né? Porque nós vamos estar renovando o amor em nós. O arrependimento, ele é uma decisão e não é uma emoção. Tá? Nós temos que decidir, assim como o amor também é uma decisão. O amor não é assim, olhei para o irmão e amei o irmão. Não, eu olhei para o irmão e decidi que eu vou amar aquele irmão. Mas aquele irmão é insuportável, mas eu decidi que eu vou amar. Né? Então, o amor não é uma emoção. Eu olhei e a emoção veio. Não, o amor é uma decisão. É um mandamento, tanto que Jesus deixou como mandamento. Por quê? O mandamento é para nós obedecermos, é para nós seguirmos. E o amor é uma decisão que nós devemos tomar todos os dias. A decisão de amar uns aos outros. E o arrependimento também é o caminho de volta para estarmos fazendo as primeiras obras que o Senhor nos deixou de instrução para a igreja de Éfeso, que eles deviam fazer esse caminho de volta, e é uma instrução para nós hoje também. Já em Apocalipse 2, 7, né, o finalzinho ali da carta do Senhor Jesus à igreja de Éfeso, Jesus faz uma promessa para a igreja de Éfeso, que é uma promessa para nós hoje, para a humanidade, né, para todos os tempos, para a igreja em todos os tempos. Vamos ler o que diz aqui em Apocalipse 2, 7. Fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? A palavra do Senhor está, né, ao alcance de nós. Nós devemos estar buscando, lendo, estudando, aprendendo, para estarmos
ouvindo, né? Queremos ouvir a voz do Senhor, leiamos a palavra de Deus, porque ela fala conosco, né? Ela tem resposta para tudo. Então, quem tem ouvidos, ouça. Quantas das vezes nós temos feito os ouvidos surdos para ouvir aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações? Então, nós temos que estar dispostos a ouvir o que o Senhor tem a falar a nós. Então, quem tem ouvidos, ouça. E aí, Jesus promete que aqueles que forem fiéis, aqueles que forem perseverantes, aqueles que forem amorosos, né? Aqueles que estiverem sempre ali na presença dele, estiverem trilhando o caminho, estiverem firmes, né? Com fé, com amor, diligentes na obra do Senhor, ele faz a promessa de que, se nos mantivermos no caminho do Senhor, nós comeremos da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida, nós vemos a referência dela lá em Gênesis. No Jardim do Éden haviam duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele viveria eternamente. A árvore da ciência, né, do bem e do mal, leva à morte. Mas o homem decidiu o quê? Comer da árvore da ciência do bem e do mal. Morreram instantaneamente? Não, mas eles trouxeram a morte a nós. Todas as mazelas que nós sofremos hoje, enfermidades, dores, tudo isso advém do fato da desobediência do homem, que o Senhor disse não comer da árvore da ciência do bem e do mal, e o homem desobedeceu e comeu. Tudo que nós sofremos hoje é decorrência desse fato, né? Dele ter desobedecido a Deus. Então, para que o homem, em meio à desobediência, em meio ao pecado, comesse da árvore da vida, né? Ele comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente em pecado. Então, o que o Senhor fez? Tirou o homem do jardim e protegeu, né, a árvore para que o homem não pudesse mais se aproximar dela para comê-la. Mas ela está lá, né? Ela está lá no paraíso de Deus, esperando o quê? Aqueles que forem perseverantes, aqueles que forem fiéis, aqueles que não retrocederem no caminho do Senhor, aqueles que forem perseverantes em obedecer e em divulgar as boas novas do Senhor. Então, ele faz essa promessa, uma promessa muito linda e muito rica. Essa árvore, nós vamos ver também, acho que é no capítulo 22 de Apocalipse, fala, né, que as folhas dessa árvore são para a saúde das nações. Olha que coisa maravilhosa, né? Saúde das nações, as nações terão acesso a comer dessa árvore. Só que as nações, aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que forem obedientes ao Senhor Jesus até o fim, terão direito a isso. E essa árvore, ela nos remete ao Senhor Jesus, que Ele é a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Nós só temos vida eterna através do Senhor Jesus. E essa árvore, a árvore da vida, ela é uma figura do Senhor Jesus, que já estava lá no jardim, lá no início, né? A figura do Senhor já estava representada na árvore da vida. E o homem lá no jardim rejeitou o Senhor. E quantas das vezes, né, nós estamos falando do Evangelho e o mundo está rejeitando o Senhor Jesus ainda hoje. Até mesmo dentro das igrejas, né? As pessoas às vezes estão dentro da igreja, mas querem as bênçãos que o Senhor pode nos dar, mas não querem o Senhor da bênção. Aquele que nos dá a bênção, aquele que nos dá a vida eterna. Lá em 1 João 2, versículo 25, diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então o Senhor Jesus, ele nos promete a vida eterna.
E essa promessa foi feita à igreja de Éfeso e é feita à nossa igreja, as nossas, né, igrejas hoje, é feito a nós hoje. O Senhor Jesus nos promete a vida eterna. Porém, não é de qualquer maneira que nós vamos herdar a vida eterna, né? Temos que ser perseverantes, temos que ser obedientes, porque se nós formos ver, amor e obediência são primordiais na vida do cristão. Essa promessa é uma promessa de esperança para todos aqueles que perseverarem e forem fiéis até o fim no caminho da verdade. O Senhor, Ele está observando, o Senhor está, né, no meio de nós temos que ter ciência disso. O Senhor está no meio de nós, Ele observa, Ele sonda os nossos corações, Ele vê se aquilo que fazemos está de acordo com a vontade dEle ou não. Ele vê as intenções por trás de tudo aquilo que nós fazemos. Então, nós temos que ter ciência disso, que assim como a igreja de Éfeso deixou o primeiro amor, nós temos que buscar em nós, ver se nós estamos ainda preservando esse primeiro amor, ou se nós estamos também abandonando esse primeiro amor, se estamos fazendo as coisas de maneira apenas mecânica. Vou fazer, aí faz, mas não tem amor, não tem diligência, não tem carinho naquilo que está fazendo. Nós temos que buscar dentro de nós, né, essa resposta. Cada um de nós tem que buscar essa resposta dentro de si. Irmãos, algum comentário? Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma coisa para acrescentar? O que acontece é que o livro que nós estamos estudando, o livro de Apocalipse, realmente é um livro importantíssimo, maravilhoso. E ele nos traz bastante revelações. Logo nos primeiros capítulos dessa lição que nós estamos estudando, a gente percebe claramente que no capítulo 2 e 3, o livro fala das 7 igrejas da casa. E o texto que nós estamos estudando, a lição que nós estamos estudando, nos traz a menção de que o Apocalipse ele nos fala das 7 igrejas da Ásia. E nós estamos estudando hoje sobre a igreja de Éfeso. E a gente para analisar direitinho se a falta de amor hoje em dia, como naquela época, se isso talvez não seja uma realidade. A lição nos trouxe hoje a reflexão da importância de pararmos para pensar se o recado que Jesus nos traz e pede para que João escreva, se essa mesma mensagem nos serve também para os nossos dias. Uma igreja que era chamada a atenção por causa da falta de amor. E como foi dito agora pela irmã Sandra, muitas das vezes realmente nós estamos fazendo as coisas simplesmente porque temos funções, porque temos cargos na igreja para fazer. Mas será que estamos realmente fazendo de coração? Será que nós estamos colocando diante da igreja, diante do nosso Deus, diante de todos aqueles que estão ao nosso redor? Será que estamos colocando nossas vidas? Será que entendemos que nós estamos trabalhando com almas? Essa realmente é a preocupação e a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo nos traz. A preocupação que precisamos ter com almas. Com muitos que hoje estão, nesse momento, partindo para a eternidade. Mas de que maneira? E detalhe, precisamos nos preocupar porque muitos talvez estejam partindo para a eternidade nesse momento e são pessoas que estão conosco todos os dias. E muitas das vezes nós não falamos do Evangelho dessas pessoas. Então, resumindo, o que a lição nos traz hoje, que aquela igreja ela foi chamada a atenção não pelo fato de estar sempre reunida e fazendo realmente aquilo que ela tinha que fazer, como muitas outras estão, mas ela foi chamada a atenção simplesmente pela falta de amor. Quantas das vezes as pessoas elas entram dentro da igreja, passam uma pelas outras e muitas das vezes não falam, não cumprimentam e fingem que parece que não conhecem. Isso é falta de amor. Uma igreja onde ela é intitulada como uma igreja que tem ausência de amor,
é um pouco complicado de se entender. Porque quando se fala, se trata de igreja, é necessário que esse mandamento de amor exista. Mas na realidade, infelizmente, essa é que é a verdade. Muitas vezes estamos em falta desse mandamento. Nós estamos sempre cumprir realmente esse mandamento. Alguns, muitas vezes, ao ouvir a palavra de Deus, pensam, não, as mensagens que estão nesse livro aí foi para aquela época, foi para aquelas pessoas que eram, não, foi para as de hoje. Porque as pessoas daquela época que ouviram essa mensagem continuam da mesma forma. Então, nós aprendemos nessa lição de hoje, os primeiros capítulos do livro de Apocalipse, essa lição maravilhosa, que nós precisamos dar importância a um. Precisamos olhar para cada um de nós e entendermos que realmente estamos em falta desse mandamento. Nós estamos realmente precisando cumprir esse mandamento. Estamos aqui falando de amor. Muitas das vezes não vivemos o amor. Mas não estamos aqui falando do que somos. Porque somos pecadores. Nós precisamos falar da verdade da palavra de Deus. Porque se não falarmos da verdade da palavra de Deus, é que vai falar. Então entendemos que nós não somos dignos realmente de falar da palavra de Deus. Mas temos a obrigação de falar dessas verdades. Portanto, meus irmãos, que nós possamos ter realmente aprendido com esta lição a importância que precisamos dar em valorizar os nossos irmãos, valorizar a igreja e valorizarmos esse mandamento principal, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, possamos ter aprendido com essa lição a importância do amor em nossas vidas e na vida de cada um dos irmãos. Amém? Vamos orar? Vamos orando para estar encerrando esse momento de fala bíblica dominical. Feche seus olhos para o Senhor nosso Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa lição que nos ensina, Senhor Deus, a amar o próximo. Que possamos, ó Pai, obedecer os teus mandamentos. E isso só é possível quando nós colocamos, ó Pai, em primeiro lugar, a tua vontade em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos capacita a cada dia para sermos servos melhores e para propagarmos as tuas verdades, sua verdade de salvação. Muito obrigado por esses momentos, muito obrigado por essa lição, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua presença conosco. Nos dê outras oportunidades como esta, de estar aqui na tua casa para louvar e merecer o Senhor. Muito obrigado, e é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém.